Eu não sei se você parou para prestar atenção, mas todo mundo aqui quer alcançar alguma coisa, ou na vida financeira, ou na saúde. Quem está precisando de uma intervenção divina na saúde física, na saúde mental? Todo mundo, meu Deus, teremos que trazer um psiquiatra então. Quem conhece alguém que está precisando de se recuperar de saúde mental urgente? Você conhece alguém? Quem aqui é solteiro e quer casar? Peraí. Todo mundo está com problema mental e todo mundo está solteiro? É por isso que você está solteiro. Agora eu descobri. Ou seja, todo mundo quer alcançar alguma coisa. Todo mundo quer realizar alguma coisa. E às vezes, o contrário também acontece. Quando a gente realiza um pouquinho, a gente já acha que está bom. E não começa mais a prestar atenção em coisas que mudam o nosso futuro. Como, por exemplo, aquilo que falamos. Um dos homens mais poderosos da Bíblia, você conhece? Davi. Ele era poderoso não só porque era um homem segundo o coração de Deus, mas porque ele era um homem sanguinário, diz a Bíblia. Não sou eu que estou falando. Ele era um homem que tinha espada na mão. Com ele não tinha moleza. Se tivesse que entrar numa aldeia e tomar aquela aldeia, ele não tinha pena. Ele ia e fazia o que tinha que fazer. Ele derrubava de gigante até grandes exércitos. Uma vez esse homem, que estava pelos campos do Carmelo, que era uma região do norte da Galileia, do norte de Israel, próximo à Galileia, estava com seus homens, que se transformariam no exército mais letal da terra, que foi o exército de Davi, e hoje atualmente é o exército de Israel, até hoje. Esse homem, por muitas vezes, encontrava com alguns pastores de ovelhas, de gado, e os protegia, porque eles, apesar de serem pastores das ovelhas, não tinham proteção, e Davi não tinha as ovelhas mais, mas tinha um exército. Então, eles trocavam favores, um protegia, o outro fornecia alguma coisa, e eles iam vivendo, porque Davi ainda não era o rei de Israel, mas estava foragido da perseguição de Saul. E um dia ele descobre que o dono de todo aquele rebanho, um homem muito rico, que morava na região do Carmelo, chamado Nabal, estava dando um grande banquete. Então Davi pensa, nossa, é muito simples, esse homem tem muito dinheiro, eu tenho protegido o exército dele, eu tenho protegido, o rebanho dele com o meu exército, eu tenho sido um homem bom, nunca ataquei ele, vou pedir um pouco de comida para os meus homens, já que ele está dando um banquete. E a Bíblia diz que Davi manda seus homens mais fiéis irem até a casa de Nabal pedir um pouco de comida. Uma coisa que a gente aprende, mesmo tendo limitação financeira, é que comida não se nega para... Você não precisa ir muito longe para saber disso. E quando aqueles homens batem na porta desse homem rico, eles falam, olha, nós somos do exército de Davi, estamos aqui a pedido dele, vendo se você pode fornecer um pouco de comida para a gente. Aquele homem zomba deles, repete comigo, zomba, e diz com as suas próprias palavras, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé para me pedir alguma coisa? Aqui não foi só uma zombaria, foi uma desfeita, mas também ele deu uma de doido. Quem era Davi? O homem mais conhecido de Israel. Primeiro porque ele era o perseguido da vez. Segundo porque ele era o homem que tinha derrubado o maior e mais poderoso inimigo de Israel, que era o gigante Golias. Então ele era bem conhecido. E Nabal tanto sabia quem era que falou o nome do pai dele. Ele estava de sarcasmo. Repete comigo, sarcasmo. Zombaria, sarcasmo. Tudo isso está dentro da tua forma de falar. O jeito que você fala, o que você fala, quando você fala, para quem você fala, determina a sua morte ou sua vida. Está escrito na palavra que a morte e a vida estão no poder da língua, da boca. Aqueles homens falam, então você não vai dar nada para a gente? Ele fala, não vou dar, sai daqui.
Ele estava no direito dele, ele estava na casa dele e a comida era dele. Mas o que ele falou, como ele falou, quando ele falou, que era na necessidade de Davi, e com quem ele falou, determinou a morte sobre toda aquela casa. Suas palavras determinam o seu destino. Aqueles homens pegam a notícia, levam para Davi. Fala: Davi, ele zombou, ele caçoou, ele desfez, ele foi sarcástico e perguntou quem é o filho de Jessé para pedir alguma coisa para ele. Davi: todo mundo, desembainha a espada e vamos matar todos da casa de Nabal. Presta atenção que Nabal não os feriu, Nabal não roubou nada deles, Nabal não lançou algo contra eles, Nabal simplesmente falou. E um decreto de morte foi lançado. Ele só falou. Mas como? Com quem? Quando? O que ele falou? Determinou aquele decreto. Então aqueles homens vão com espada na mão, a caminho da casa de Nabal para matá-lo. Mas um mensageiro da casa de Nabal fica sabendo, um servo, leva essa informação para Abigail, que era a esposa de Nabal. A Bíblia diz que, além de ser bonita, era uma mulher muito sábia. Ela, quando fica sabendo que vem um decreto de morte contra a sua casa, ela manda pegar toda a riqueza que tinha, todos os pães, toda a comida, sai ao encontro de Davi, se prostra diante de Davi e fala: Davi, rei. Davi não era rei, ela foi no emocional dele. Rei, um dia você vai governar sobre toda essa terra e você não vai querer carregar o peso desse sangue inocente. Olha como é que essa mulher era boa de papo. Enquanto tem gente jogando papo fora com sarcasmo, com zombaria, tem gente que sabe usar as palavras para reverter o destino. Ela fala: você não vai querer carregar esse sangue inocente, porque meu marido é um homem de coração duro, meu marido não sabe falar. Está escrito assim. Mas você vai ser um grande rei sobre Israel. Aceita todos os meus presentes, aceita tudo isso que eu trouxe para você. E a Bíblia diz que Davi perdoa a casa de Nabal, reverte o decreto de morte, aceita os presentes de Abigail e vai embora. Davi perdoou, Deus não. A Bíblia diz que Deus matou Nabal. No outro dia de manhã, quando ele acorda e recebe a notícia que Davi estava vindo com um exército para cima dele, ele foi acometido de algo, seria como se fosse um ataque do coração, como se fosse um AVC. A notícia foi tão forte que paralisou Nabal. Ele ficou por alguns dias doente e morreu. Davi foi lá, tomou Abigail e casou e fez dela a esposa dele. E ela se tornou, por causa das palavras que usou, a esposa do rei de Israel. Eu estou te falando isso porque as palavras, como dizia minha mãe, têm poder. Repete comigo: as palavras têm poder. Abre comigo, por favor, sua Bíblia no livro de Tiago, livro do apóstolo Tiago, capítulo 3. Diz assim, Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quem aqui já errou na vida? 3, 4, só 5 pessoas? Agora outra pergunta: quem aqui já errou muito na vida? Olha, então a Bíblia está certa que todos tropeçamos em muitas coisas, está certo? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito, capaz também de refrear todo o seu corpo. Sabe por que você não consegue refrear o teu corpo, seus desejos, sua carnalidade? Você não refreia nem sua boca. Está escrito. Você não refreia nem o que fala e está traindo decretos de morte sobre tua empresa, tua vida, tua família, teu futuro, só com o que está falando. Você não está fazendo nem mal para ninguém, mas o jeito que você fala, como fala, o que fala e com quem fala, está decretando o seu futuro, e não é para bem. Continuo. Ora, se
pormos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, a gente também dirige o corpo inteiro. Você já viu um cavalo, né? Quando bota como é que diz? O arreio? A rédea. Você bota a rédea no cavalo, você controla com a rédea para onde ele vai, direita, esquerda, para, é um toque para, dependendo do toque é para a direita, para a esquerda, e a Bíblia está falando isso, que se a gente pôr o freio na boca do cavalo, que é a rédea, você também controla o corpo inteiro, e a Bíblia está dizendo que se você controlar a sua boca, se você controlar as suas palavras, você controla toda a tua vida, você controla todo o teu futuro, você controla para onde vai, para a direita, para a esquerda, para, continua, está escrito. Observar igualmente os navios. Quem já viu um navio? Pelo menos uma foto. Observar, ou seja, olha o que o apóstolo Tiago está falando. Olhe para os navios, observem os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, que é aquela partezinha que fica atrás do navio fazendo assim, ó, um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Timoeiro é quem está com timão, com volante na mão. E se ele jogar para a esquerda, o leme lá atrás do navio, que é gigante, o leme pequenininho faz assim, ele começa a virar. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Você conhece alguém que fica se gabando? Você conhece alguém que conta vantagem? Você conhece alguém que mente? Você conhece alguém que fala mal dos outros? Você conhece alguém que só fala dele? Você conhece alguém que não conta as coisas como foram de verdade? Anota aí 4 pessoas que você tem que ficar longe na sua vida. 1, a que sempre fala no superlativo. Eu sou o maior em tal coisa, eu sou o melhor, meu amigo é o mais rico, não sei o que, a minha família é a mais conhecida de São Gonçalo. Uma pessoa que fala no superlativo é uma pessoa que você tem que estar longe dela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você é essa pessoa, hoje você vai matar essa pessoa e vai renascer. Porque um homem e uma mulher que querem ter destino profético não falam no superlativo. Tiago, você é muito famoso. Você que está dizendo, eu nunca falei. Não, porque eu sou o maior. Não sou o maior nada, eu sou apenas um instrumento. Não existe superlativo para quem tem destino profético. Você não é o maior nada, você não é o melhor nada. É por causa de Deus, através de Deus e para Deus. Segunda pessoa que você tem que se afastar, para quem está anotando, é que só fala de si mesma. Você para conversar, não, porque eu ontem fui em tal lugar e hoje também, não sei se você sabe, né, mas eu estou indo não sei o quê, que eu vou viajar, né, porque eu já vou para a Europa 2 vezes, é porque não sei o quê, a pessoa só fala de si mesmo, nunca escuta ninguém, nunca pergunta nada da vida de ninguém, só fala dela, afasta-se. Terceira pessoa que você tem que andar longe, a que fala dos outros. Fica longe de quem fala dos outros. Não confie em quem fala dos outros. Não leve a sério quem fala dos outros, porque do jeito que ela está falando dos outros, ela vai falar de você para os outros. Quarta pessoa que você tem que ficar longe, a que nunca fala as coisas do jeito que realmente aconteceram. É um meio mentiroso. É pior do que o mentiroso. O mentiroso você reconhece rápido. O meio mentiroso você não sabe. Meu Deus, é ou não é? Foi ou não foi? Como é que foi que realmente aconteceu? Fica longe dessa pessoa. Inclusive, esses 4 tipos de pessoa que eu estou te ensinando a ficar longe, porque a gente está nesse capítulo 3 de Tiago, eu ensino no livro Princípios Milenares isso. Porque tem um princípio nesse livro chamado o princípio das palavras, que é o que eu estou pregando hoje. E você tem que ter cuidado, porque palavras são muito repetitíveis. Você anda muito com uma pessoa, acaba repetindo o que ela fala. Se você anda com quem fala mal dos outros, você fala mal dos outros. Se você anda quem fala no superlativo, você começa a falar no superlativo. Daqui a pouco você está realmente se achando importante. Daqui a pouco você está achando que Deus precisa de você. Não, que se eu não pregar, ninguém prega, né? Se eu não converter, ninguém... Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia. O dia que a gente cair duro nesse chão, Deus levanta 3 vezes maior do que a gente, de um dia para o outro. Quando tem um Saul enlouquecendo, já tem um Davi por detrás das malhadas sendo levantado. Com Deus não se brinca nem se zomba. Ora,
A língua também é um pequeno órgão e se gaba de grandes coisas. Aí eu te ensinei 4 tipos de pessoas que você tem que ficar longe, porque usam as palavras do jeito errado. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Às vezes você vê uma queimada na Amazônia, uma queimada nas florestas da Califórnia, uma fagulha, um negocinho de cigarro, coloca fogo numa floresta inteira. Ou seja, uma pequena palavra mal colocada, coloca fogo numa família. Coloca fogo numa empresa. Um empregado, um colaborador fofoqueiro consegue destruir a produtividade de um lugar. Porque as pessoas adoram uma boa fofoca, mas ninguém quer conviver com fofoqueiro, né? Ora, versículo 6, a língua é fogo. Repete comigo, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A carreira da existência, está escrito assim na Bíblia. Toda a sua carreira de existência está sendo posta à prova de fogo por causa das coisas que você fala. Cuidado com as suas palavras, porque palavras são códigos que abrem e fecham portas. Cuidado com o que sai da sua boca, porque isso é uma chave que pode fechar para sempre uma porta que era para você, ou abrir de vez uma porta que você nem merecia, mas aquela palavra abriu a porta e Deus permitiu ser aberta. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tudo isso tem sido domada pelo gênero humano. O gênero humano, ou seja, o Homo sapiens, não dominou os animais, sim ou não? A gente não consegue dominar o cavalo? E o elefante? Bota no zoológico. O leão está no zoológico. Não tem um bicho que a gente não consiga domar. A Bíblia diz, toda a natureza, toda espécie de fera e de ave foi dominada pelo ser humano, mas a língua, nenhum dos homens pôde domar. Está na sua Bíblia. Tiago capítulo 3, versículo 8. A língua, nenhum dos homens foi capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Com a mesma boca a gente abençoa e amaldiçoa. De uma só boca, versículo 10, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar da mesma fonte água doce e amarga? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dá o quê? Figo. Pode a figueira produzir azeitonas? Sim ou não? Não. Ou a videira que produz uva produzir figos? Não. Tampouco fonte de água salgada pode gerar água doce. Ou seja, usou sua boca para maldição, depois não vai querer profetizar não. Depois não vai querer fazer as declarações proféticas sobre a tua vida não. Depois não vai querer pedir bênção divina não. Depois não vai querer pedir milagre para o Senhor não. Você já escolheu que tipo de água você tem, você jorra. Está escrito assim. Então eu gostaria que, se você pudesse anotar, você anotasse, porque senão você não vai lembrar desse ensinamento para a sua existência, para a carreira da sua existência, diz a Bíblia. Anote isso. Número 1, quem não erra no que fala tem mais chance do que 99% das pessoas que estão vivas no mundo. Vou repetir: quem não erra no que fala tem mais chance de se dar bem do que 99% das pessoas que estão vivas no mundo. Porque 99% das pessoas que estão vivas no mundo erram no que falam. É o que a Bíblia diz. Que o homem não consegue domar sua própria língua. Então, se você consegue, prepare-se, você vai brilhar. Se você consegue refrear o que fala, prepare-se, Deus vai te usar. Se você consegue controlar o que fala, se você refreia a sua boca,
Prepare-se, ainda esse ano os seus negócios vão decolar, sua família será restaurada, a vida financeira vai multiplicar. Não tem como a bênção não te alcançar, porque você só vai usar a sua boca para a bênção e não para a maldição, para água doce e não para água salgada. Segunda coisa, a Bíblia diz que a língua é como se fosse um pequeno leme de um grande navio. Ou seja, no seu corpo que é grande, a sua língua é só um pequeno membro. Mas quando o leme mexe, muda o destino do navio. O navio estava indo para Nova York. O leme mexeu, ele alterna e pode ir para a Groenlândia. Ou seja, na sua boca está o seu destino. Fala para a pessoa que está ao seu lado, na sua boca está o seu destino. Não é na boca do teu vizinho. Não vai, é que minha mãe jogou uma maldição sobre mim, minha vizinha fez um trabalho para mim. O teu destino não está na boca de ninguém, o teu destino está na sua própria boca, diz a palavra. Jogaram uma maldição contra você? Repreende em nome de Jesus e joga uma bênção sobre a tua família, sobre a tua vida. Ah, teus pais falaram que você não ia dar certo? Fala, eu declaro que Jesus sabe mais do que meus pais. Se levantaram contra mim e falaram, não quer dizer que vai acontecer, mas o que você declara tem poder de mudar o futuro. Terceira coisa, da mesma boca não podem sair dois tipos de fonte. Decide hoje o que você quer. Quantas vezes eu já levantei de uma mesa e fui embora, porque começaram a falar de alguém, falar mal de alguém. Falei, eu vou ficar? Não, eu sou fonte de água doce, amanhã eu tenho que pregar. Eu vou ficar misturando a fonte não vou falar de alguém. Eu estou cheio de problema para cuidar na minha vida, eu vou falar do problema dos outros. Faça uma revisão em você mesmo antes de levantar palavras contra as pessoas. Você está cheio de problema para resolver, meu filho, minha filha? Fala de você mesmo, vai para o espelho, conversa com você que você está cheio de coisa para resolver. Tua vida financeira está a melhor que tem? Teu casamento está o melhor que tem? Tua vida espiritual está uma maravilha? Tua vida emocional está em ordem? Como é que você está falando de alguém? Deixa cada um cuidar dos seus problemas e cuide do teu. Cada um tem os seus para cuidar. Eu decidi que da minha boca só vai sair água doce, ou seja, palavras de bênção. Topei meu pé, em vez de falar, que droga de vida, não, Senhor, graças a Deus, me ensina o que você quer hoje. Acordei de manhã, estou cansado, já acordei cansado, falei, Senhor, renova minhas forças. Eu vou trocar palavras de maldição por bênção, palavras negativas por positivas. Eu vou trocar murmuração e reclamação por declaração profética. Eu declaro que hoje vai ser um dia de bênção. Eu declaro que esse final de semana eu serei alcançado pelas boas notícias. Meu telefone vai tocar, vai chegar por e-mail, vão bater na porta da minha casa, mas eu profetizo, vai chegar. Ou seja, eu vou abrir minha boca para criar meu futuro, não é para reclamar do meu passado, não é para murmurar do meu presente, é para criar o meu futuro, porque a Bíblia diz, não é o Tiago, porque a palavra de Deus diz, não é o Tiago, que na sua boca está o seu destino. Então eu decidi que eu preciso ser uma pessoa diferente. Eu não quero ser Nabal, eu quero ser Abigail. Um se enrolou todo pelo que falou, a outra resolveu pelo que falou. Um gerou morte pelo que falou, a outra gerou vida pelo que falou. E vida abundante, que casou com o rei, tá? Não ficou viúva não. Naquela época a viúva era motivo de vergonha, porque não tinha mais subsistência, porque não ia mais ter como seguir a vida. Não era que nem hoje. A gente está falando de 3.000 anos atrás. Davi não deixa aquela mulher viúva e ainda se torna rei de Israel por causa das palavras, por causa do que ela falou, de como ela falou, com quem ela falou e quando ela falou, ela mudou o seu destino. Deus mudou a vida, a existência de Abigail só por causa de palavras. Palavras são tão poderosas, gravem isso, que a maior guerra que existiu não foi de guerra nuclear, não foi de bazuca, não foi de metralhadora.
A maior guerra que existiu foi entre dois homens. Foi a guerra espiritual entre Jesus e o diabo no deserto da Judéia. E essa guerra toda foi somente com palavras. O diabo falava, se tu és filho de Deus, e Jesus respondia, está escrito. Não, se você prostrado me adorar, está escrito. A maior guerra do mundo foi resolvida com palavras. Porque as palavras têm? As palavras têm? Então por que você ainda está falando mal? Por que você ainda está fofocando? Por que você ainda está abrindo tua boca para reclamar, para murmurar? Vamos fazer uma campanha, 7 dias sem abrir a boca para fazer o mal. 7 dias sem falar de ninguém. 7 dias sem reclamar de nada na tua vida. Vai dar uma coceira, mas você vai segurar. E aí você vai ver como Deus vai respaldar quando você abrir a boca para profetizar. Quando você falar assim, eu declaro sobre meus filhos, vai acontecer. Quando você falar, eu declaro sobre o meu negócio, vai acontecer. Porque agora só jorra água doce, só jorra a bênção. Essa é a verdade. Nós temos que tomar uma decisão. Que tipo de gente queremos ser? Que tipo de pessoa nós somos? Você acha que você que abre tua boca para falar tudo errado, para falar dos outros, para fofocar, para caluniar, para zombar, para diminuir, não está todo mundo também falando mal de você pelas costas? Você acha que alguém gosta desse tipo de gente? Você está achando o quê? As pessoas amam quem tem palavras doces. A Bíblia diz que quem tem palavras doces terá como amigo o rei. Está lá em Provérbios. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Olha quanto poder tem nas palavras. Esses dias, em São Paulo, onde eu moro, o trânsito é caótico, como aqui também não é muito diferente. Mas lá os motoqueiros são mais nervosos. E sem querer, eu fui de uma pista para outra sem dar seta. Eu errei. O certo é dar seta. Eu olhei pelo espelho, não vi ninguém, joguei sem dar seta. O motoqueiro começou a buzinar, porque eu bem que fechei ele. Eu errei. Então eu dei aquela buzinadinha, pedi perdão, ele não perdoou. Ele continuou vindo atrás de mim, filho disso, seu não sei o que, e papapá, e eu acelerei um pouco mais, ele acelerou e veio atrás de mim. E a 100 metros tinha um sinal e estava vermelho. Então eu fui parando o carro, baixei. Quando ele parou do meu lado, ele já ia me xingar. Eu falei assim, me perdoa, não te vi. Aí ele, ô chefe, não, tá bom, não, valeu, tranquilo. A palavra branda desvia o furor. A Bíblia não mente. Tem poder nas tuas palavras. Você pode provocar uma guerra com o que fala. Você pode resolver uma falando a coisa certa. A tua casa está debaixo das palavras que você declara. O teu negócio está debaixo das palavras que você declara. A tua vida espiritual depende das palavras que você declara. Para subir nesse altar, falei, Senhor, usa-me. Coloca as palavras na minha boca. Que eu seja um instrumento para a tua glória. Dá o que as pessoas estão precisando e não o que elas querem. Resolve as causas impossíveis. Eu vim declarando o que eu acredito que está acontecendo na tua vida agora. Eu vim profetizando o que eu acredito que Deus está te dando agora. Aquilo que você precisa está sendo liberado. O milagre que o homem não pode fazer por você, Deus está fazendo. O teu futuro está sendo mudado e é para melhor. Porque eu declarei sobre vocês antes de subir. Porque tem muito poder nas palavras. Então eu quero seguir o que o apóstolo Tiago instrui no capítulo 3. Eu quero usar essa coisa tão difícil de domar que é a língua, porque dá aquela vontade de falar mesmo, quando a pessoa ainda merece que eu fale mal. Ela merece, mas não vou fazer, porque eu também mereço tanta coisa que Deus me livrou. Inclusive eu mereci o fogo do inferno, mas Ele perdoou meus pecados. Não é porque a pessoa merece, é porque eu quero ter um destino melhor. Não é porque a pessoa realmente fez, é porque eu não quero me enrolar todo falando dos outros, sendo sarcástico, tentando ser superior, se gabando. E tudo isso que nós lemos na Bíblia, nós acabamos de ler, não sou eu que estou contando a história. Se eu for abrir a minha boca é para edificar, para construir, para abençoar, para somar, para multiplicar, para declarar, para profetizar. Eu procuro uma vez por semana subir um vídeo no Instagram com alguma declaração. E eu falo, olha, declara essas 3 coisas, isso, aquilo, e pá. E uma vez uma pessoa comentou assim, eu não acredito nesse negócio de declaração. Eu comentei, então eu declaro que tudo na sua vida vai dar errado.
Ela falou, pelo amor de Deus, cancela essa palavra. Eu falei, mas você não acredita em declaração? Ele, não, por mal eu acredito. Ou seja, por mal a pessoa acredita, por bem não. O que está acontecendo com o ser humano? A gente está ficando dodói. A gente está debaixo de uma confusão mental. É claro que tem poder nas palavras. Um filho que cresceu com o pai dizendo, você é um campeão, você vai ser um grande menino de Deus, você vai ser uma grande menina de Deus, cresce com a certeza que é amado. Um filho que cresce com o pai dizendo, você é um bandido, você não presta, você vai ser um pobre, você vai ser um quebrado igual teu tio, você vai ser isso, você é burro, você é isso. A criança cresce com problemas emocionais. Então, como palavras não têm poder, se as palavras dos pais mexem com o futuro dos filhos? Palavras são tão poderosas que o presidente da República soltou uma palavra essa semana e o dólar subiu. Uma palavra, ele não mexeu no câmbio, ele não fez uma negociação financeira, ele falou uma coisa e a moeda mudou. Palavras têm? Cuidado com o que você fala. Pessoas nervosinhas, no meio de uma discussão com seu cônjuge, falaram, sai de casa, não te quero mais. E o cônjuge levou a sério e foi embora, porque emoções passam, mas decisões podem permanecer. Aí depois eu estou arrependido, volta, não, eu já estou com outro, você mandou embora. Suas palavras decretaram o nosso futuro. Não abra sua boca na tua casa para profetizar o que você não quer. Não abra a tua boca contra os teus filhos para profetizar o que você não quer sobre a vida deles. Está lá no teu emprego falando, que droga de emprego, é mesmo? Você está comendo com dinheiro de quem? Desse emprego, e está amaldiçoando o que alimenta a tua casa. Você pode orar, Senhor, abençoa essa pessoa a ponto de eu ser promovida, ou abre a porta de uma empresa, abençoa mais uma outra empresa para eu ser chamada para outra, ao invés de estar reclamando de onde você está comendo. É o famoso cuspir no prato onde está comendo. Nós precisamos tomar uma decisão. Que tipo de pessoa queremos ser? Como queremos ser lembrados? Como Nabal ou como Abigail? Os dois moravam no mesmo lugar, eram uma só carne e falavam coisas diferentes. Como pode? Eu tomei uma decisão. Da minha boca só vai sair palavras de bênção. Da minha boca só vai sair profecia. Eu vou declarar sobre a minha casa. Todo dia antes de dormir eu boto a mão sobre meus filhos e falo, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande mulher de Deus. Às vezes eles fizeram uma bagunça na escola, vem uma reclamação terrível, eu falo, você não é isso, você passou por isso. Eu não falo, você é bagunceiro, não é bagunceiro nada, você fez bagunça, você é um homem de Deus. Você vai ser uma menina de Deus. Sobre meus filhos pequenos e os que estão adolescentes, eu profetizo, vocês vão casar com homens e mulheres de Deus. E haja casamento, porque são 4 filhos. Eu abro a minha boca para declarar, não o que eu estou vendo, mas o que eu acredito. O nome disso é fé, é acreditar no que você ainda não pode ver. A tua família ainda não está do jeito que você queria, abre tua boca e declara, não o que você está vendo, mas o que está crendo. A tua empresa ainda nem saiu do papel, abre a tua boca e declara, não o que você está vendo, mas o que você está crendo. A tua vida financeira ainda não multiplicou, abre a tua boca e declara, não o que você está vendo. O banco diz uma coisa, mas Deus está dizendo outra. Declara o que Deus está falando. Toma uma decisão. Porque a língua é um pequeno leme, mas você consegue mover esse grande navio para o teu destino profético, ou seja, para o que Deus escreveu para você. Todo mundo é regido por palavras. Toda a humanidade é regida por palavras. Palavras curam, mas palavras também ferem. Palavras podem mudar o destino de uma nação inteira. Guerras foram iniciadas por causa de palavras. Guerras foram resolvidas por causa de palavras. Então eu tomei uma decisão por entender que tem muito poder nas palavras e que existem códigos por detrás de cada palavra. Porque quando você fala assim, não estou nem aí, você está dizendo uma coisa, mas o teu coração está dizendo outra, está chorando outra. Existem códigos escondidos atrás de cada palavra. Os homens escutam o que sai da tua boca. Deus está lendo o teu coração. Então quando você alinha as tuas palavras com o que está no seu coração, tanto os homens quanto Deus conseguem entender a mesma coisa. Isso mostra que você não tem confusão mental. E uma das maiores coisas que gera
orações não atendidas, ou seja, você pedir para Deus e Ele não responder, é confusão mental. Você pede o que não precisa, você pede só o que quer, você pede errado porque pede para os próprios desejos. Pedis e não recebeis porque pedis mal, está escrito. Porque você está debaixo de confusão mental, você não sabe nem o que quer, como você vai saber o que vai falar? Abigail sabia o que queria: eu não quero morte na minha casa. Ela foi até Davi, teve que ter coragem. Jogou no emocional dele: você vai ser rei sobre Israel, você não vai querer carregar essa culpa. Ofereceu os presentes. A Bíblia diz que o homem que é generoso nos presentes estará na mesa com os reis e ficará perto de homens poderosos. Não sou eu que estou falando, é Salomão. Ela deu presentes para Davi e com palavras ela reverteu um decreto de morte. Eu quero declarar isso sobre você agora: tuas palavras vão reverter decretos. Tuas palavras vão reverter decretos. Recentemente, um casal que conseguiu chegar em mim com um problema. Fala assim: Tiago, falou comigo: Tiago, nós estamos nos separando. Escutei o marido, escutei a esposa e entendi o problema e falei: muito fácil resolver. Ah, o cara: é fácil? Eu falei: é. A mulher: é fácil? Eu falei: muito fácil. O que tem que fazer? Pedir perdão. Ah, eu não. Não, é só pedir perdão. Eu não peço, ela que peça. Aí ela falou: eu não peço, ele que tem que pedir. Ele que é o homem da casa. E outra coisa, foi ele que errou. Eu falei: mas peraí, vocês querem ficar juntos ou não? Quero, mas não falo, não, ou seja, quero, mas não falo. Quero, mas não declaro. Quero uma coisa, mas meu coração quer outra, está pedindo outra. Um pedido de perdão resolveria, porque o caso não era tão sério, mas eles não queriam falar. Porque o que resolve não é o que você quer, o que você pensa, é o que você fala. Não adianta pensar que quer perdoar, tem que pedir perdão. Não adianta mentalizar que você vai prosperar, você tem que declarar que vai prosperar. Não adianta pensar no amor da sua vida, você tem que declarar o amor para essa pessoa, para ela saber que você ama. Para os solteiros já fica a dica. Marca essa pessoa no Instagram, #tô de olho. Tem que mandar indireta. Ela tem que saber. Você só conquista o que declara. Repete comigo: eu só conquisto o que declaro. E a partir de hoje nós vamos abrir nossa boca para declarar aquilo que acreditamos. Nós vamos abrir nossa boca para declarar aquilo que sabemos que Deus espera de nós. Eu sei o que Deus espera de mim. Eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui porque eu quero falar em público. Eu falo todo dia já. Eu queria estar descansando, na verdade. Falei ontem, falo hoje, amanhã falo de novo. Eu falo todo dia. Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque Deus espera isso de mim. Então, quando eu abro a minha boca, eu não abro minha boca para murmurar que eu estou falando todo dia. Eu abro a minha boca para declarar aquilo que Deus espera de mim. Senhor, me usa já que você me quer naquele altar hoje à noite. Me usa, coloca as palavras na minha boca, já que eu vou ser usado hoje. Traz o teu povo em segurança. Faz a tua vontade. Eu começo a declarar, eu começo a profetizar aquilo que eu creio. O mais interessante é que apesar de Davi ter deixado para lá as palavras de Nabal, Deus não deixou. Deixa eu te falar uma coisa que agora eu vou precisar pregar pesado. Existem coisas que o ser humano vai deixar para lá. Deus vai falar: não, você falou, você mexeu comigo. Não, mas ele perdoou, mas agora eu vou tratar com você. Porque de Deus não se zomba, diz a palavra. Cuidado com as palavras que você fala com os outros, mas muito mais cuidado com o que você fala sobre Deus e de Deus. Porque nem sequer o nome de Deus a gente pode tomar em vão, está nos mandamentos. Não tome o nome de Deus em vão. Não jure pelo nome de Deus. Com Deus não se brinca. Eu aprendi a duras penas que nós precisamos vigiar, mas de uma forma absurda. Nós precisamos vigiar, mas de uma forma
muito forte aquilo que falamos. Porque todo o nosso futuro depende daquilo que estamos declarando hoje. Por exemplo, eu com uma palavra, eu sou amigo do pastor Leandro há muitos anos, com uma palavra eu posso encerrar essa amizade. Uma palavra mal colocada, num dia que ele não está bem, ou seja, quando, como, o que, para quem. Eu posso, por exemplo, um dia ficar nervosinho com um amigo íntimo que me conhece e fala: Tiago não está bem hoje. Mas se eu ficar nervosinho com uma pessoa que só me admira, mas não é minha amiga, nunca mais vai me escutar na internet. Com quem? Não é o que, é com quem. Não é o que, é como. Então nós temos que dominar a arte de falar, de comunicar, de entregar, porque senão vamos danificar o nosso futuro. Senão vamos danificar o nosso futuro. Uma das coisas mais lindas que eu escutei, eu fiquei 2 anos e meio indo ao Hospital do Câncer por causa da minha sogra. E depois de 2 anos e meio de muita luta, o médico chegou para mim e falou: olha, se você quiser ir lá conversar com ela, é mais 2 dias no máximo. Parou o estômago, parou o intestino, parou tudo. Cientificamente, é questão de 48 horas. E eu fiquei muito abalado, porque minha sogra foi uma pessoa muito importante na minha vida. E eu cheguei para ela, abracei, beijei e falei: minha sogra, o médico, que não é a decisão de Deus ainda, mas o médico falou que acabou. Ela olhou para mim e falou: acabou não, ainda tem eternidade. Uma palavra mudou a minha fé, porque a gente olha o fim das coisas e acha que está acabando ali, mas tem gente que está pior do que a gente, tendo mais fé do que a gente tem. Eu falei: é verdade, ainda tem eternidade. Algumas horas depois Deus a levou, e eu fiz a cerimônia fúnebre, e na cerimônia eu falei: ainda tem a eternidade, ainda está em toda a eternidade. As suas palavras vão determinar, as suas palavras vão criar, as suas palavras vão estabelecer o que você está esperando do seu futuro. As suas palavras podem trazer vida ou podem trazer morte. As suas palavras podem ferir ou podem curar. As suas palavras podem levantar uma pessoa ou podem derrubar, porque aquela pessoa que dominar a própria língua vai dominar todo o seu corpo, vai dominar todo o seu futuro. Está escrito. Então a minha luta diária não é contra o meu corpo, é contra a minha boca. A minha luta diária não é contra os inimigos, é contra a minha boca. A minha luta diária não é contra Satanás, é contra a minha boca. Porque a Bíblia diz que o meu futuro não está na mão de Satanás. O meu futuro não está na mão do vizinho que fala mal de mim. O meu futuro não está na mão do sogro, da sogra, do cunhado que fala mal. O meu futuro está na ponta da minha língua. É isso que está escrito. E hoje eu quero declarar algumas coisas sobre você. Quem está disposto a receber algumas palavras proféticas? Eu quero declarar algumas coisas sobre a tua vida, para mudar o teu destino, para mudar a tua família. Quem aqui está precisando de uma intervenção de Deus na família? Levanta a mão. Quem está precisando de uma intervenção de Deus nas finanças? Levanta a mão. Quem está precisando de uma intervenção de Deus na vida sentimental? Sentimental é o que você sente pelos outros. Emocional é como está dentro de você. Quem está precisando de vida sentimental? Levanta a mão. Quem está com problema emocional, dentro de você está confuso, ansiedade, depressão, tristeza, insônia, essas coisas. Quem está precisando de uma intervenção na vida espiritual, você não está conseguindo se conectar com Deus como deveria. Saiba então que palavras têm poder. E hoje, através do que nós declaramos, nós vamos mudar o nosso futuro como Abigail mudou o dela. Nabal traçou o seu destino pelo que falou. Abigail liberou o seu futuro pelo que declarou. Aquilo que você declara, libera o teu futuro.
Então nós vamos declarar sobre nossa vida financeira, nós vamos declarar sobre nossa vida emocional, sentimental, familiar, profissional, espiritual, e tudo que declararmos, o Senhor Deus vai ouvir dos céus, vai estender sua mão poderosa, vai se inclinar do seu santo trono e vai atender o pedido do seu povo. Os discípulos ficaram 3 anos e meio com Jesus. Quanto tempo? 3 anos e meio. Quando Jesus já estava para partir, eles já tinham visto de tudo: homem andar sobre o mar, morto ressuscitar, cego enxergar. Eles já tinham visto de tudo, aleijado, coxo, tudo que você imaginar eles já tinham visto. E quando Jesus já estava para partir, e eles podiam pedir qualquer coisa para Deus, sabe o que eles pedem? Senhor, ensina-nos a orar. Não é ensina-nos a ressuscitar mortos, ensina-nos a pregar, ensina-nos, não, ensina-nos a orar. Sabe o que é orar? Falar com Deus. Ensina-me a usar as palavras certas com Deus. Meu Deus do céu, de tudo que eles podiam pedir, eles perceberam que o segredo para criar futuro é falar com Deus. Só que tem gente que é tão ruim com as palavras que nem com Deus, que entende tudo, consegue falar. Tem gente que tem vergonha de falar com Deus, tem gente que se sente menor para falar com Deus, tem gente que ainda não entendeu o que é filho, o que é filha, e que tem acesso direto ao Pai. Então a pessoa que você mais tem que praticar, falar, é com Deus. Porque aquele que aprende a falar com Deus, vai dominar a arte de se comunicar com os homens. Porque quem fala com Deus é respondido por Ele. E quem é respondido por Deus sabe exatamente o que dizer aos outros. Sabe exatamente como controlar suas emoções no momento que precisa. Sabe exatamente usar as palavras para mudar o seu destino. Quem fala com Deus é respondido por Ele. E quem é respondido por Deus vai saber lidar com qualquer ser humano. Seu problema não é nada perto do poder das suas palavras que serão declaradas hoje. O seu gigante não é nada. Lembre-se que Davi, antes de atirar a funda contra Golias, perguntou: quem é este incircunciso? Usou primeiro suas palavras, depois a pedra. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Porque com aquelas palavras ele estava ganhando primeiro a guerra que determina o futuro, que é a guerra espiritual. Depois a gente vai no natural. O que determina os teus próximos anos não são as guerras naturais, é a guerra espiritual que você não está nem enxergando ainda. Davi primeiro ganha no espiritual para depois partir para o natural, que ele também dominava bem, porque se você não fizer a sua parte, não serve. Tem que fazer a sua parte. Deus pode fazer tudo, menos a sua parte. E eu aprendi a duras penas, apanhando da vida. Eu estou tentando facilitar a sua, te dando a informação na frente, que as minhas palavras podem mudar minha sorte. Repete comigo: as minhas palavras podem mudar minha sorte. Amanhã sabe como eu vou acordar? Obrigado, Senhor, por mais um dia, porque eu tive com um povo lindo em São Gonçalo, um povo abençoado. Obrigado, Senhor, porque hoje eu vou estar em outro lugar. Obrigado por cuidar da minha família enquanto eu estava fora. As minhas palavras serão usadas para agradecer, para profetizar, para declarar. Eu não vou abrir minha boca para atrair coisa negativa para a minha vida, não. Não vou, não. A minha boca é uma arma. Meu Deus. Se você entender isso, teu futuro muda agora. A tua boca é uma arma. A arma pode salvar ou pode matar. Então abrir a boca é para salvar, não é para matar. Mas ele merece escutar umas verdades. Minha é a vingança, diz o Senhor. Deixa na mão de Deus. Usa suas palavras para abençoar. A Bíblia diz: abençoai vossos inimigos. Até quem está te fazendo mal, você tem que usar palavras boas contra ele. Está aqui, está escrito. Até quem está falando mal de você, a Bíblia diz: fala bem. Bendizei os que vos maldizem. A Bíblia vai o tempo todo te ensinar a usar as palavras para o bem. O tempo todo você ser fonte de água doce. O tempo todo você ser bênção e não maldição.
Não existe uma base bíblica para você usar sua boca para o mal. Não existe uma base bíblica para você dar lugar à fofoca, para você dar lugar à calúnia, para você falar o que não é. Ao contrário, nós temos que estar longe das pessoas que falam o que não são, que falam no superlativo, que não contam como as coisas aconteceram, que só falam de si mesmas, que falam mal dos outros o tempo todo. Se ficar longe dessas pessoas, por quê? Porque nós aprendemos por convivência. É típico do ser humano, é intrínseco do Homo sapiens. A gente aprende por convivência, começa a conviver com quem fala mal, daqui a pouco a gente está falando mal de todo mundo e achando normal. Sabe qual é o problema? A gente atrai o que é. Se a gente é fofoqueiro, a fofoca chega até a gente. Impressionante. Porque ninguém vem trazer fofoca para mim. Não vem trazer. Sabe por quê? Porque quando fofoqueiro, toda fofoca morre no ouvido de um homem sábio. Toda fofoca morre no ouvido de um homem sábio. Quando vem trazer fofoca para mim, uma coisa é certeza, não vai passar para frente. Porque eu não vou me abrir minha boca para levar fofoca nenhuma, por mais que seja interessante. Segunda coisa, eu vou desarticular o fofoqueiro. Se ele falar de alguém que eu conheço, fala, o fulano falando mal de mim, que estranho. Vamos ligar no FaceTime aqui para ele, vamos ver. Rapidinho o fofoqueiro sai correndo. Segunda coisa, se eu não conheço a pessoa, e já aconteceu da pessoa vir e falar, fulano falou mal de você. Eu falei, o fulano? Homem de Deus, gosto muito dele. Se você estiver com ele, fala que eu estou mandando paz e prosperidade sobre a vida dele e da família. Sabe por quê? O fofoqueiro vem te trazer informação com esperança de você falar um pouquinho mal para ele levar 10 vezes pior e atiçar a guerra. Porque a Bíblia diz que a língua é como uma faísca que incendeia toda uma floresta. Então a gente mata o fofoqueiro quando abençoa quem está maldizendo a gente. Está escrito. Eu aprendi que nós precisamos usar essa arma poderosa que é a boca para o bem e não para o mal. Existe um código por detrás das suas palavras e nós usaremos para o bem e não para o mal. Nós usaremos para crescer e não para diminuir, para prosperar e não para sermos freados, para conquistarmos e não para perdermos. Eu vou declarar, você não vai perder mais nada por causa das suas palavras. Você vai reconquistar o que perdeu com as palavras que Deus vai colocar na sua boca agora. Você vai consertar muitas coisas por causa das palavras. Você será um pacificador, uma pacificadora por causa das palavras. Você vai se tornar um grande conquistador, uma grande conquistadora por causa das palavras. Nenhum mal te sobrevirá, praga nenhuma chegará na tua casa, porque você vai declarar isso sobre a tua família. Teu negócio vai prosperar porque você vai fazê-lo bem feito, mas porque você vai profetizar que vai acontecer. Ainda em 2024, tua vida financeira vai multiplicar de uma forma sobrenatural, porque você vai fazer sua parte e vai profetizar sobre isso. Todas as portas que estão fechadas vão se abrir. A maior declaração, a maior oração, como os discípulos falaram, Jesus ensina-nos a orar. A maior oração que você pode fazer é: não seja como eu quero, mas seja conforme a tua vontade. Porque a vontade de Deus, diz a palavra, é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Quem não quer ter uma vida boa, perfeita e agradável? Então a sua vida não tem que ser do jeito que você quer, tem que ser do jeito que Deus planejou. Não seja como eu quero, porque eu já quis uma pessoa e hoje estou arrependido. Eu já quis um carro e depois que eu comprei passou a vontade de ter. Eu já quis isso e hoje não quero mais. Já quis aquilo, também não quero. Ou seja, nossa vontade passa, a vontade de Deus permanece para sempre. Então não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Se você acredita que o teu destino a partir de hoje vai mudar para melhor e vai ser um destino de paz e prosperidade, fica de pé para a gente orar. Não, se você acredita que mudou, que vai virar o jogo para você, se você acredita que é um novo tempo sobre a tua casa, sobre teus negócios, vai ficando de pé, mas com esperança de receber. Eu declaro na autoridade do nome que está sobre todo nome, um novo tempo sobre a vida do teu povo. Um tempo de prosperidade, de segurança, de saúde, de proteção e de boas notícias. Declaramos a glória de Deus. E eu sinto a glória de Deus invadindo cada coração agora.
E aqueles que ainda não conseguem sentir essa presença porque não te conhecem, conhecerão hoje à noite, eu profetizo agora. Preste atenção, porque quando Deus coloca no meu coração, já aconteceu. Existem pessoas aqui que nunca declararam publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Escuta o que eu vou lhe ensinar. 3 coisas vão acontecer a partir do momento que você declarar. Primeiro, a Bíblia diz, não sou eu que acho, que quando você crê no coração e confessa com a boca publicamente que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, Ele pega teu nome todo, que eu não conheço, mas Ele sabe desde antes de você nascer, e confessa diante de Deus. Deus pega o teu nome, escreve com letras de sangue no livro da vida e ninguém apaga mais de lá. Então, ou seja, teu nome entra no livro da vida. Fechou os olhos aqui, abre na eternidade. Como é que eu sei disso? Porque está escrito que Jesus, quando estava na cruz, um ladrão estava de um lado, um ladrão estava de outro. Um estava zombando, usando as palavras, meu Deus. Um estava usando as palavras para bater em Jesus. Ué, você não era mestre? Você não era Messias? E o outro estava usando as palavras para repreender, falando: você é doido. Nós fizemos por merecer. Esse homem aqui é um santo. Senhor, Jesus olha para quem usou as palavras para o bem. O homem que usou as palavras para o mal, ele já dá as costas. Fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus na cruz olha para ele e fala: em verdade te digo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ou seja, fechou os olhos na terra, abriu na eternidade. A segunda coisa que vai acontecer, para mim, é a maior bênção do Evangelho, é que seus pecados serão perdoados. A culpa do passado vai embora. Você nunca mais vai precisar carregar essas lembranças dolorosas, esse peso do erro. Porque eu já estudei todas as filosofias, todas as religiões. Nada promete perdão de pecados, somente Jesus de Nazaré. Somente Jesus. A única filosofia que fala: eu perdoo o teu passado e escrevo o teu futuro, é Jesus. A terceira coisa é proteção espiritual. A Bíblia diz em Salmos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Ou seja, às vezes você está apanhando sem saber de onde está vindo, porque você não tem proteção espiritual. Teu casamento entra em guerras porque você não tem proteção espiritual. O teu dinheiro está indo embora porque você não tem proteção espiritual. Você não consegue dormir, perturbação noturna, ligação com o passado, nunca consegue perdoar, nunca consegue se destravar. Problema espiritual. A partir de hoje você vai ter proteção espiritual. Então, 3 coisas. Teu nome entra no livro da vida, você vai adentrar a eternidade. Seus pecados serão perdoados se você se arrepender deles. E terceiro, você vai ter proteção espiritual. Essa é a promessa imediata de quem entrega a sua vida para Jesus. Entregou, essas 3 coisas começam a acontecer ao mesmo tempo. Se aqui tem alguém que nunca publicamente confessou que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e quer aproveitar, você sabe que não dá mais para fugir dessa presença, para fazer isso hoje à noite, levanta a sua mão. Vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Vem cá. Somente quem está aceitando Jesus pela primeira vez, deixa eu orar por você. Pode sair do seu lugar e vir, porque teu futuro muda hoje.